Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Maiara e sou trabalhadora da casa e estou aqui para fazer um pequeno encontro com o Evangelho. Para esse encontro, primeiramente, nós fazemos uma prece para iniciar os trabalhos, falando assim: querida Teresa, querido Rafael, Ubirajara, Francisco, querida espiritualidade amiga da casa, queridos guias e mentores, fica conosco nesse momento de reflexão em torno do Evangelho de Jesus, que possamos atingir o objetivo com calma, com clareza, com muito amor. Fica conosco, Senhor, mesmo sabendo das nossas dificuldades, que possamos iniciar o nosso caminho de progresso. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, é com alegria que estamos aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus. E, dando continuidade, estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Estamos no último item, né? Deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta, né? E a instrução dos Espíritos, né? E eu quero retomar, né, o que foi dito lá atrás, no começo do capítulo, porque esse capítulo é muito importante, né? Ele vem nos incentivando a prática da caridade, do amor, do perdão, né? O combate ao egoísmo, né? A fé, e também, né, como ele coloca aqui um item antes, a caridade para com os criminosos. Né? E aí, fechando essa linha de raciocínio, a gente entra com deve-se expor a vida por um malfeitor. E aí eu vou ler a pergunta inicial, né? E a gente vai refletir em torno dessa questão, né? Que é muito importante. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? É uma questão, né, grave, é uma questão assim, importante, né? É uma reflexão que exige um olhar diferenciado sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o próximo. E o espírito amigo vem justamente colocar essa questão, que é uma questão grave. E ele vai falar com toda humildade, que vai responder de acordo com o adiantamento moral dele. Olha só que coisa interessante, né? A gente só pode realmente falar sobre aquilo que a gente tem conhecimento. Então, amigos, ele coloca que isso é uma pergunta, uma questão que vai exigir muito da nossa reflexão, porque nos tempos atuais em que nós nos encontramos, né, isso vem vindo assim com muita força, essa questão do olhar para o próximo e do olhar para com o criminoso, né? Ainda mais o criminoso, né, não é só um inimigo, ele vem colocar no texto, não é só um inimigo, é inimigo da sociedade. Então, como é que a gente vai agir de acordo com o inimigo da sociedade, né? Será que a gente contribui para o melhoramento dele se a gente simplesmente não procurar saber, ou se a gente simplesmente ficar indiferente com relação a esses irmãos? Será que vai haver alguma mudança? Será que a gente vai promover alguma mudança significativa, uma questão assim que a gente vai poder ajudar, né? Porque é para isso que nós viemos, para o nosso progresso e para o progresso da humanidade, né? Então, eu me lembrou, né, veio trazer essa questão, muito uma parte do Céu e Inferno, né, o prefácio, lá no comecinho, quando ele coloca: eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva, né? Então é essa a proposta, é da gente entender que o inimigo, mesmo que seja o inimigo da sociedade, ele vai também necessitar de um tempo para ter essa reparação, né? Para sair desse caminho que ele está escolhendo,
né, que ele se encontra, o que ele vem sem refletir. Então, nós, como já conhecedores, nem que seja um pouquinho da doutrina espírita, nós já entendemos que o perdão é o caminho, né? Então, uma coisa que eu achei assim muito interessante no início do texto, ele vem falar sobre o devotamento. Então ele fala: o devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade? Então eu fui procurar no dicionário o que quer dizer devotamento. E aí a gente achou: devotamento, ato de se devotar. Devotar, oferecer um voto, dedicar-se, sacrificar-se. Então, oferecer um voto já nos traz a ideia de oferecer um voto de confiança. E se Deus, que é supremo em inteligência, em amor, em sabedoria, em bondade, né, tá nos trazendo, né, Jesus, através do seu infinito amor e bondade de Deus, vem trazendo essa visão de Deus para nós. Então nós, que somos criaturas, suas criaturas, fomos feitos para alcançar esse objetivo, para refletir sobre isso. Não é simplesmente imposto, mas é para a gente alcançar esse objetivo. Então como é que a gente vai se aproximar de Deus? É se aproximando de atitudes que condizem com o que Deus espera de nós e da forma como que Deus nos trata, né? Deus nos dá possibilidade a cada dia de fazermos melhor. Deus nos dá a possibilidade da reencarnação. Então, é isso, né? É a oportunidade, é o voto de confiança, né? E se Deus dá esse voto de confiança para nós, que ainda somos tão imperfeitos, nós somos muito imperfeitos ainda. Então, assim, que bom que a gente já conhece esse Deus que foi apresentado a nós e nós já escolhemos seguir esse caminho. Então, assim, a gente vai errar. Muitas das vezes é nós que seremos os criminosos. Às vezes não da sociedade, às vezes sim ainda o criminoso da sociedade. Mas que nós tenhamos essa oportunidade sempre de refazer, de reconstruir, de se transformar. Porque a gente não tem essa ilusão de que já estamos prontos, que já estamos no final da caminhada. Muito pelo contrário, nós cada vez mais estamos nos tornando conscientes, né? E isso é muito importante, é um caminho, é um progresso, é um passo a passo. Então, ele dá essa oportunidade. E aí ele vem colocando, né, Teresa, nossa querida Teresa, ela vem colocando para nós, no seu livro da vida, que ela lembrou de Paulo, né, quando estava lá no meio do turbilhão, quando estava se sentindo sem o consolo de nenhum dos lados, nem do céu, nem da terra, e que ele fez esse caminho, né? Ele fez essa transformação. Ele tinha a convicção dele ali, né, de que estava fazendo o correto, mas foi tocado de alguma forma ali. E ele foi salvo também. Ele foi salvo. Por quê? Porque é de todo um processo, de todo um pensamento que a gente, de todo um pensamento preconceituoso lá atrás, de que tem que ser da forma como eu quero. Então, assim, às vezes a gente tem boas desculpas, né? A gente coloca como que são boas desculpas para exercer algum tipo de atitude, mas que aquilo ali, na verdade, no âmago, ali aquilo não está o correto, né? Então, assim, às vezes a gente precisa que alguém nos salve, né? Para mostrar um outro caminho. Não é fazer pela gente, não, mas é para mostrar que a gente pode ter um outro caminho. Então, assim como Paulo foi salvo, né? Nós podemos fazer por alguém também. Nós podemos, ao invés de julgar, de apontar o dedo, a gente pode ter um momento de realmente se devotar, de dar um voto de confiança, mesmo aquele inimigo da sociedade. Porque se é colocado nesse contexto pra gente, é porque a gente já pode fazer alguma coisa.
né? E ele vem dizer no finalzinho, ele vem dizer: porquanto salvando, obedecereis a essa voz do coração que nos diz: se podes salvá-lo, salva-o. Então é aquilo, se a gente pode fazer alguma coisa pelo outro, e se aquilo ali já está tocando em nós, que a gente tenha a coragem de fazer, que a gente tenha a coragem de se mostrar mais apto, né, para caminhar, para ter essa transformação moral dentro de nós. Muitas das vezes a gente não vai conseguir, mas é a reflexão, é a insistência, a perseverança, né? É essa oportunidade que Deus dá a nós. Então, nos momentos que a gente se encontra assim da gente querendo ser perfeito, né? Dessa coisa que tem que ser imediato, que a gente pare para refletir um pouco, né? Em como é que estamos, como é que a gente pode ajudar, né? Muitas vezes a gente vai ter que parar, vai ter que refletir mesmo, porque senão a gente vai estar vivendo, né? Como disse a nossa querida Teresa no começo, a gente vai estar atribulado, a gente vai estar buscando coisa na terra, os prazeres na terra, não vai trazer saciedade pra gente, porque nós não somos daqui, estamos aqui. E até ela coloca que às vezes a gente vai ter martírios, ela coloca uma expressão interessante, martírio saboroso. Quer dizer, vai vir a dor, vai vir a tribulação, mas é aquilo ali que vai nos fazer crescer, né? É esse encontro com Deus. As questões do céu, as coisas do céu, elas vêm, se apresentam muitas das vezes na forma de desafio, né? De lutas que a gente vai precisar enfrentar. Então, amigos, é um assunto delicado, né? É um assunto delicado, a gente pede muito a Deus mesmo para conseguir falar sobre esses temas, ainda mais que a gente se encontra sempre hoje em dia tão conhecedor, tão em posse da verdade, que às vezes a gente não coloca a caridade na frente, precisa da caridade na frente. Então que a gente possa assim realmente refletir sobre o que podemos fazer já pelo outro, pelo aquele que pensa diferente de nós, por aquele que é considerado um criminoso no mundo. O que a gente pode fazer de diferente? Será que a gente vai continuar engrossando a fileira da reclamação, da falta de fé, da falta de esperança, de achando que tem que morrer mesmo? Ou a gente vai finalmente aceitar a proposta do Evangelho de Deus, do Evangelho do Mestre Jesus, que vem colocando para nós a ideia de Deus, né? Vem colocando para nós essa reflexão. Nós um dia já fomos esses criminosos, mas assim, como é que eu posso dizer, mais ostensivo. Hoje às vezes os nossos crimes são menores, mas que a gente possa assim, refletir que em algum momento lá atrás alguém nos salvou, alguém trouxe pra gente, apresentou pra gente a outra face, mostrou que a gente poderia fazer diferente, que a gente tem salvação, que podemos e devemos insistir em nós. Não desistamos, não desistamos. É um momento delicado, muito delicado, mas que a gente possa aproveitar, né? Aproveitar com muito amor, com muita alegria, né? Esse momento, esse é o nosso momento, é o nosso momento. Não vamos esmorecer, né? Temos todo um caminho pela frente, e se está difícil hoje, significa que a gente vai crescer, que é para o nosso crescimento moral, espiritual, para a gente ser melhor como ser humano, como filhos de Deus. E a gente gostaria de agradecer muito e encerrar esse momento também com uma prece. Querida Teresa, queridos Rafael, Birajara, Francisco, toda essa espiritualidade amiga da casa que nos envolve, que nos incentiva para o bem, fica conosco nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de vigilância, né? Que a gente possa retomar o caminho, que a gente possa ter mais calma, que a gente possa reconhecer os erros e levantar e seguir, porque é para isso que nós viemos, é para melhorar.
é para o bem, é para nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, do nosso querido Mestre Jesus, desses espíritos bondosos e amigos que vêm compartilhando a experiência conosco e vêm assim torcendo muito por nós para que a gente possa ser perseverante. Fica conosco, Senhor, que possamos encerrar esse momento de encontro com o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.